Então, vamos falar um pouquinho sobre o impacto da hipertensão arterial, que é, sem dúvida nenhuma, o principal fator de risco para o acidente vascular cerebral. Então, acho que o primeiro fato, quando a gente fala de hipertensão arterial, é que a gente não faz um bom trabalho, né? Então, existem mais de 1,2 bilhões de pessoas hipertensas no mundo. A maior parte dessas pessoas moram em países de média e baixa renda, como o Brasil, e quase a metade delas não sabem ser hipertensos. E um dado mais importante é que dos que são hipertensos, a gente tem mais ou menos 20 a 30% dos pacientes com hipertensão controlada. E a gente pode fazer os cálculos de quanto a gente conseguiria evitar de morte se a gente tratasse pelo menos 50% desses hipertensos ou se a gente diminuísse o consumo de sal para menos de 4 gramas por dia, e esses são os números mundialmente. Então, realmente, a gente está falando de uma grande pandemia consistente de hipertensão e a gente tem feito pouco aí para tratar esses pacientes e para evitar a consequência da hipertensão arterial mantida. Então, a hipertensão é uma doença crônica, ela é silenciosa, esse é um grande problema, por isso aquele dado de que quase a metade dos indivíduos não sabem ser hipertensos. E o grande problema é que a hipertensão silenciosa leva a danos de órgão-alvo. E a gente tem o dado de que, na verdade, a gente fala de hipertensão e a gente arbitra aquele limite de 140 por 90, mas o que a gente sabe é que a partir de 115 por 80, para cada milímetro de mercúrio que a pressão do indivíduo sobe, a gente tem um risco maior de eventos cardiovasculares. Então, a hipertensão tem fatores de risco muito bem determinados. Então, com a idade, a gente tem um risco maior de hipertensão, então a gente tem que estar bem atento aí aos nossos pacientes mais idosos, a população está envelhecendo. Existe um certo medo de tratar a hipertensão no idoso, que a gente não deve ter, porque são, sem dúvida, os indivíduos que mais têm risco aí cardiovascular. Com relação a gênero, a gente tem uma equidade, mas como as mulheres têm uma expectativa de vida maior, a gente também vê mais pacientes idosas aí sofrendo as consequências da hipertensão arterial. E hoje a gente sabe que obesidade e sedentarismo são fatores de risco bem importantes, assim como os fatores sociais. Então, a gente tem de que no Brasil os indivíduos com baixo estudo e com nível socioeconômico mais baixo têm um risco maior de hipertensão quando comparado aos indivíduos com nível socioeconômico maior. Então, a hipertensão é uma doença multissistêmica e com várias questões. Então, ela tem um determinismo genético, né? Então, quanto a isso, a gente pode fazer pouco com relação ao que o indivíduo já traz aí no seu background, mas existem vários fatores nos quais a gente pode atuar e o ideal é que a gente atue para evitar que a hipertensão se instale. Então, a gente pode promover, durante a infância, uma alimentação adequada, a realização de exercício físico, uma diminuição de estresse e promover, do ponto de vista populacional, cidades que permitam com que as pessoas caminhem, façam exercício, e aí a gente vai, com certeza, ter, do ponto de vista populacional, uma diminuição dessa carga da hipertensão, que é um problema aí tão importante. Então, a gente falou um pouquinho dos fatores de risco, e se a gente conversar com a população, é interessante que boa parte da população sabe, mas é difícil implementar essas mudanças, e é difícil implementar porque existe uma questão social. Então, comer saudável, evitar o sal, é caro, né? Então, hoje em dia, os alimentos industrializados, e a gente vê muito isso, principalmente em crianças, então, o consumo, né, daqueles alimentos que são mais fáceis para os pais darem para as crianças, a gente observa muito em hospital público, enquanto a gente está esperando aí o paciente para ser atendido, nos ambulatórios de pediatria, as crianças comendo aqueles alimentos industrializados, então, é barato, então, é muito mais barato do que ir atrás, né, de alimentar aquela criança de uma maneira mais saudável, e isso é um problema que a gente tem que combater com os nossos gestores de saúde, né? Então, o manejo da hipertensão não está só aí no nosso consultório, na gente medir a pressão do paciente, a gente precisa de uma parceria global. Então, existem fatores que a gente não vai conseguir mexer, que são os fatores genéticos, mas existem muitos outros nos quais a gente pode, não só como profissional de saúde, mas principalmente atuando junto aos gestores de saúde, modificar do ponto de vista populacional. Então, a gente vai para um dano de órgão-alvo, quando essa hipertensão ela permanece aí durante muito tempo não detectada. Essa correlação com o aumento do risco, né, então ela é linear, então a gente tem não só o aumento com relação ao aumento por cada milímetro de mercúrio no qual o paciente é exposto, como também a gente aumenta o risco de eventos cardiovasculares quando os pacientes têm outros fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, essa é uma meta-análise muito
muito interessante, de 61 estudos, que mostra claramente o risco de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares, já que a gente está falando de AVC aqui, em todas as faixas etárias, de acordo com o aumento da pressão arterial sistólica. Tá? Então, a grande pergunta aqui é qual é o nível de pressão arterial ideal e se a gente poderia ir, talvez, a níveis aí abaixo do recomendado, como 120 milímetros de mercúrio. Existem bastantes dados mostrando que, em meta-análises, de que a pré-hipertensão, né, então aquele paciente que tem a pressão arterial entre 130 e 140, ele tem um risco maior de eventos cardiovasculares quando comparado com o indivíduo que tem a pressão abaixo de 130. Então, eu acho que a gente até se chega a questionar qual é o limite que a gente chama de hipertensão, o que é doença, né, já que, aparentemente, hipotensão não é uma doença, então o limite talvez seja o limite naquilo que o paciente não tem sintoma, né? Então, a gente deva deixar, possivelmente, aí a pressão aí o mais baixo, de acordo com a tolerabilidade do indivíduo. E, como eu disse anteriormente, a hipertensão está, né, na primeira linha dos fatores de risco para a doença cerebrovascular. Esses foram dois grandes estudos, o estudo Inter-Heart e o estudo Inter-Stroke. E vocês percebam que a hipertensão está lá como primeiro fator de risco para o acidente cerebrovascular, não está como primeiro fator de risco para o infarto agudo do miocárdio, né? Então, a gente, quando trata a doença cerebrovascular, a gente fala de AVC isquêmico, AVC hemorrágico, e a gente tem a hipertensão aí como o principal vilão, e realmente a gente tem que entender que esses fatores de risco, né, além da hipertensão, dos encontrados aí no estudo Inter-Stroke, eles são associados e eles são multiplicativos, né? Então, esses são dados super importantes que mostram que 2 em cada 3 indivíduos com hipertensão tem comorbidade. Então, tem dislipidemia, tem diabetes, e o contrário, 2 em cada 3 indivíduos com comorbidade têm hipertensão. E um dos grandes problemas é que o risco é um risco multiplicativo, não é um risco aditivo. Então, quando a gente encontra o nosso paciente de alto risco cardiovascular, e o nosso paciente que teve o AVC, por definição, ele é um paciente que já teve um desfecho clínico, né? Então, ele já teve um evento cerebrovascular, então ele está em mais risco do que qualquer outro indivíduo, se a gente for pontuar do ponto de vista de escala, e a gente tem que ser bastante agressivo, né? A gente não pode não tratar esses fatores de risco e não acompanhar esse tratamento para ter certeza que a gente está fazendo aí um bom trabalho. Então, a gente tem que começar do básico, gente. É simples, né? Então, primeiro, medir a pressão arterial dos pacientes. Quantas vezes o indivíduo vai ser atendido numa clínica de Parkinson, Alzheimer, e se faz toda uma avaliação neurocognitiva e não se mede a pressão arterial do paciente. Então, quem é que a gente mede a pressão arterial? Em todo indivíduo, de preferência a partir da infância. Anteriormente, não se media muito pressão arterial de criança, e a gente sabe que os efeitos deletérios aí da má alimentação, do sedentarismo, começam na infância, né, em estudos avaliando placa de carótida, e o carótida em criança, a gente sabe que as estrias ateroscleróticas aparecem na adolescência. Então, crianças com 9, 10 anos, já se tem uma alimentação ruim, níveis de colesterol alto, já tem essas estrias. Então, a gente deve começar muito cedo e fazendo de uma maneira correta, né? Como é que a gente mede de maneira correta? Então, uma coisa simples que a gente pode implementar em qualquer unidade básica de saúde é ter um aparelho validado. Existem listas pela World Health Organization dos aparelhos que devem ser utilizados para medir a pressão arterial do paciente. Aquele paciente deve ter, pelo menos na primeira avaliação, 3 medidas de pressão arterial. A primeira medida a gente descarta e a gente faz uma média das outras 2, porque o paciente pode ter a pressão um pouquinho falsamente elevada aí na primeira avaliação. E a gente tem que ter um programa de acompanhamento, tá? Então, a gente não faz o diagnóstico na primeira consulta, mas aquele paciente tem que retornar. Então, do ponto de vista metodológico, então, um aparelho validado, o paciente tem que estar sentado, com as costas recostadas, não deve ter ingerido café, não deve ter feito exercício físico de preferência na última hora, tem que estar com os pés apoiados, com a bexiga vazia, e aí você vai medir a pressão arterial do paciente, fazer esse diagnóstico, e se você tratar esse paciente, você vai estar realmente evitando aí as consequências dessa doença, que é o principal fator de risco para o AVC. Então, hoje a gente categoriza os níveis de pressão arterial em ótimos, né? Então, isso está inclusive na última diretriz europeia,
e a pré-hipertensão e a hipertensão arterial, e o ideal é que a gente também classifique de acordo com seus estágios, né? Então, o indivíduo que tem um AVC, ele está no último estágio, porque é o paciente que já tem uma doença cardiovascular bem determinada. E ele está no último estágio porque, por ele já ter tido, então, ele já ter tido uma manifestação dessa hipertensão arterial, ele é o paciente de mais risco em longo prazo. Se a gente for categorizar ele para tratar o nível glicêmico, o nível lipídico, ele vai sempre estar no risco mais elevado, independente da etiologia do AVC, independente se foi um AVC aterosclerótico, se foi um AVC cardioembólico e até mesmo um AVC por outras causas, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção. Existem outras maneiras de fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, né, além da mensuração em consultório, que a gente não deve perder a oportunidade de fazer em consultas básicas, em avaliações em mulheres, em consulta ginecológica, mas existem pacientes que podem ter o que a gente chama da hipertensão do jaleco branco. Para esses pacientes, a indicação ou da monitorização com o mapa, ou então da medida domiciliar de pressão arterial. Os níveis para considerar a pressão arterial elevada ou hipertensão, quando a gente usa o mapa ou quando a gente usa a medida em casa, né, a medida em casa da pressão arterial, são um pouquinho distintos, né? Então isso está publicado na última diretriz, mas a gente pode lançar mão disso, a gente não precisa, né? Então a gente utiliza principalmente essas avaliações quando a gente suspeita de hipertensão do jaleco branco, e a gente pode fazer o diagnóstico e tratar esses pacientes para que eles não fiquem também a gente não fique com a dúvida, não trate o paciente que eventualmente não seja hipertenso. Quando a gente avalia um paciente com hipertensão arterial, é muito importante que a gente tire uma história clínica, né, bem detalhada, principalmente na primeira consulta. E dentro das diretrizes de manejo da pressão arterial, né, um dos itens é a avaliação neurológica. Perguntar a respeito de sintomas neurológicos que muitas vezes o paciente pode não valorizar. Então, por exemplo, um paciente que tem uma maurose fugaz, uma perda visual, ou teve uma fraqueza no braço, ou às vezes uma perda de sensibilidade e foi transitória, então sinais e sintomas de ataque isquêmico transitório, porque é aqui que a gente vai trilhar se esse paciente está no estágio 1, 2 ou 3 de hipertensão, porque se ele já tiver dano de órgão-alvo, né, então se ele já teve um ataque isquêmico transitório, a posição dele de risco para ter um outro evento está lá naquele vermelhinho, e a gente tem que cuidar desse paciente de maneira muito mais intensiva. Do ponto de vista de exame físico, um exame físico detalhado, se você suspeita realmente de causas secundárias de hipertensão, que são causas mais raras, então procurar sinais, por exemplo, de síndrome de Cushing, obesidade, as estrias, fazer um fundo de olho desse paciente, porque a gente pode detectar dano de órgão-alvo com o fundo de olho, e fazer um exame neurológico, né, um exame neurológico bem detalhado para a gente ter aí um exame de base. Quando é que a gente vai pensar em hipertensão secundária? Sempre que a gente estiver diante de uma hipertensão de muito difícil manejo ou no paciente muito jovem, né? Então, sempre pensar em hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, são doenças mais raras, mas que têm um tratamento todo específico e que, às vezes, a gente pode curar o paciente. Por exemplo, se for um tumor de adrenal, eu operar aquele tumor, aquele paciente pode ser curado da hipertensão. Então, ficar bem atento para o paciente muito refratário ou para o paciente extremamente jovem, e as causas de hipertensão secundária, elas vão variar de acordo com a idade, né? Então, se o indivíduo é muito jovem, quando a hipertensão aparece na infância, eu posso pensar em alterações da aorta, coarctação da aorta. A síndrome renovascular vai desde o início, né? Então, causas renais que podem levar à hipertensão arterial devem ser sempre pensadas. E aqui a gente tem muito cuidado para não deixar passar, na dúvida, sempre pensar na avaliação do especialista, né? Então, um nefrologista ou alguém que trabalha especificamente com hipertensão, né? Como é que a gente detecta dano de órgão-alvo, né? Quando é que eu sei que o meu paciente hipertenso já está nos estágios 2 para 3 de hipertensão arterial, né? Então, quando eu avalio esse paciente e faço o diagnóstico de hipertensão, se ele nunca teve o AVC, eu devo, pelo menos, conseguir solicitar um eletrocardiograma de dose de derivações e um exame de urina para pesquisar se o paciente tem proteinúria ou não. Os outros exames, então, pedir um ultrassom de carótida, pedir uma tomografia de crânio, vai depender muito do sintoma do doente. Então, se o doente te mencionou que ele teve um ataque isquêmico transitório, um sintoma neurológico focal, claro que você vai ter que investigar, porque você vai colocar ele num critério de risco aí bem mais elevado. E faz parte a investigação laboratorial outra, né? Então, dosar glicemia, dosar colesterol, por aquela adição de risco quando eu tenho múltiplas comorbidades. Então, eu vou ter que colocar aquele paciente, não adianta eu tratar só a hipertensão, eu tenho que tratar a dislipidemia, eu tenho que tratar a glicemia do meu paciente. Hoje a gente tem muitas medicações disponíveis no SUS que podem mudar a história natural do nosso paciente. Como é que eu manejo esse paciente? Então, primeiro, eu faço um diagnóstico adequado, eu suspeito, eu não perco a
oportunidade de fazer o diagnóstico de hipertensão em consultas, mesmo que não sejam consultas cardiovasculares ou cerebrovasculares, né? Então, sempre medir a pressão arterial, de preferência daquela maneira correta, né? Então, desprezar a primeira, fazer a média das duas outras. Se eu tive dúvida de hipertensão do jaleco branco, eu posso pedir um mapa ou posso fazer a mensuração da pressão arterial com um aparelho validado na casa do paciente. E quando eu faço o diagnóstico, eu já inicio a minha conduta, que vai incluir sempre modificação de fator de risco. Isso é muito poderoso, mas é muito difícil de fazer, né? Então, pedir para o paciente levar uma vida mais saudável, uma alimentação adequada, porque isso pode, por si só, livrar o paciente da necessidade do uso de medicação, mas, na maior parte das vezes, a gente vai ter que iniciar a medicação aí de maneira precoce, né? Então, parece simples, a American Heart Association divulga esses 8 fatores que a gente deve olhar aí no nosso paciente, que são perguntas simples, mas que muitas vezes é muito mais difícil de implementar do que dar uma medicação para o paciente. Às vezes é mais fácil prescrever o comprimido do que perguntar se realmente ele está fazendo exercício físico, se o paciente está dormindo bem, se está evitando o estresse, porque a implementação e a mudança de vida, de estilo de vida, é algo realmente bem difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar com os nossos pacientes, porque isso vai fazer bem para o paciente em todos os âmbitos, né? Não só no âmbito da hipertensão arterial. Com relação às medicações que a gente utiliza para tratar os nossos pacientes, hoje já existe uma recomendação não só do programa HEART, como essa diretriz da última diretriz europeia de hipertensão, de que a gente deve começar com 2 medicações antihipertensivas, tá? Então, para ter certeza que a gente vai conseguir tratar aquele paciente. Existem em países de mais baixa renda uma programação de início especificamente com amlodipina, tem sido um dos programas aí da World Health Organization, a medicação de escolha, mas é óbvio que você vai olhar para o seu paciente, se ele tem uma comorbidade ou outra, se ele é um paciente diabético, precisa utilizar um inibidor de ECA para proteger o rim, é lógico que você vai olhar para o seu paciente e escolher dentre as classes que são modificadoras de risco de evento cardiovascular e de morte, né, incluindo principalmente os inibidores de ECA, os inibidores dos receptores, o bloqueador de canal de cálcio e os beta-bloqueadores, né. Então, sempre tentar começar com uma dessas medicações. O programa HEART é um programa super interessante que tem esse alvo de tentar trazer pelo menos 50% da população hipertensa do mundo para dentro dos valores que a gente preconiza, que está com a pressão aí abaixo de 140/90. Né? Então, começa com o diagnóstico adequado, depois passa para a avaliação dos outros fatores de risco e, por fim, já recomenda aí o início de tratamento desses pacientes com dupla medicação. No programa HEART, a medicação recomendada é o telmisartan com amlodipina, né? Mas poderia ser, eventualmente, o inibidor de ECA com amlodipina também, ou alguma outra droga de acordo aí com o risco do paciente, com a necessidade, se é um paciente que teve, por exemplo, insuficiência cardíaca, ou é um paciente que teve síndrome coronária, você pode precisar usar o beta-bloqueador e pode ser essa associação que você escolha. Então, esse é um programa bem interessante que tenta implementar, através de medidas muito simples, em países de baixa renda, um controle adequado da pressão arterial, né, começando pelo diagnóstico e tratamento precoce, com medicações disponíveis aí nos sistemas de saúde dos diversos países. A gente tem aí alguns exemplos do que foi feito na Etiópia. Envolver toda a comunidade médica no tratamento desse paciente. Então, esse paciente que tem a sua hipertensão inicialmente tratada e vai retornar, ele não obrigatoriamente precisa ser visto por um médico, né? Então, outro profissional de saúde pode vê-lo e fazer a mensuração adequada da pressão, utilizar medicações disponíveis e de baixo custo e ter o feedback de informação. Então, pode ser que seja num papelzinho, como vocês estão vendo aí na figura, pode ser hoje utilizando aí um smartphone ou a entrada de dados de maneira automatizada, o que facilita a coleta de dados e o segmento aí desses pacientes nas suas casas. Então, como eu falei anteriormente, eu acho que a gente chega no limite de se perguntar qual é o nível ideal de pressão arterial. O que a gente deve chamar de doença, já que a gente sabe que acima de 115 milímetros de mercúrio por 80, o risco cardiovascular já começa a aumentar. Então, dentro desse contexto, o estudo SPRINT, que é um estudo já antigo, feito em 2015, comparou 2 níveis pressóricos, deixar o paciente abaixo de 140, que era o que na época se preconizava aí nas diretrizes, versus diminuir a pressão sistólica desse paciente para abaixo de 120.
20 em pacientes de alto risco cardiovascular. E esse estudo mostrou uma redução de 25% de morte e eventos cardiovasculares maiores, e foi um estudo que excluiu pacientes com diabetes e pacientes com hipertensão. Então, permanece aí a dúvida, nos nossos pacientes com diabetes e com hipertensão, qual é o nível adequado, o que a gente tem nos pacientes com AVC? A gente tem estudos de drogas específicas, então, esse estudo chama PROGRESS, que avaliou perindopril, um inibidor de ECA, com indapamida na prevenção de recorrência de AVC, e foi um estudo positivo, não foi um estudo de nível pressórico, não avaliou especificamente qual o nível aí ideal. A gente teve o estudo SPS-3, que comparou deixar os pacientes abaixo de 140 versus abaixo de 130 em pacientes com AVC lacunar. Não atingiu seu desfecho principal, mas foi seguro e mostrou uma redução de eventos hemorrágicos, de AVC hemorrágicos. E, por fim, a gente tem o estudo RESPECT, que tentou fazer exatamente o que o SPRINT fez, deixar a pressão dos pacientes abaixo de 120, mas foi um estudo que parou precocemente, com 1.200 pacientes, por falta de financiamento. Então, a gente tem aí um resumo do que a gente tem nos nossos pacientes com AVC, e uma grande lacuna, a nossa diretriz ainda diz que a gente deve usar inibidor de ECA com base no PROGRESS, então o perindopril e indapamida, se a gente estiver disponível, e que a gente deve deixar a pressão abaixo de 130 com base aí no estudo SPS-3. E com base nisso, a gente está participando aqui desse estudo, conduzindo através do Hospital Israelita Albert Einstein, com verba do Ministério da Saúde, o maior estudo para a determinação do nível ideal de pressão nos pacientes com AVC isquêmico, centro da doutora Carla e da doutora Renata aqui em Joinville, foi o segundo centro que mais incluiu pacientes no Brasil, mais de 300 pacientes incluídos, e nesse estudo a gente faz exatamente o que o SPRINT fez, randomiza para 2 níveis de pressão arterial, deixar o paciente abaixo de 140 versus abaixo de 120, e a gente está em acompanhamento desses pacientes, então espero que em 1 ano e meio a gente traga para vocês aí essa resposta. Existe um outro grande estudo também conduzido pelo Einstein, que está fazendo exatamente a mesma programação nos pacientes com diabetes, que é o estudo Optimal Diabetes, que já incluiu mais de 9.000 pacientes. Dentro disso, a gente está incluindo algumas tecnologias, então esse é um aplicativo que usa um pouco de gamificação para estimular o paciente a tomar suas medicações e a ter uma vida aí mais saudável. E a gente também está olhando a carga de hipertensão na cognição. Então, a gente sabe hoje que a principal causa de demência é a demência mista, então a doença neurodegenerativa, que é o Alzheimer, junto com a doença vascular. Então, a gente sabe que tratar a hipertensão, dislipidemia e diabetes tem mais efeito em prevenir demência do que dar as medicações anticolinesteráticas que a gente usa hoje em dia. E é por isso que no Optimum Stroke a gente está avaliando também o efeito do controle pressórico na cognição. Alguns estudos tentaram fazer isso anteriormente, incluindo o estudo SPRINT, bateram na trave. Parece que tratar a pressão de maneira agressiva evita o desenvolvimento de demência e declínio cognitivo, mas a gente também ainda precisa dessa resposta. Então, eu queria terminar dizendo que a gente está na era de usar dados, então existem várias maneiras diferentes de beber água, e a maneira como a gente consegue beber essa água e coletar esses dados é o que vai fazer diferença mais para frente. Então, o uso dessas novas tecnologias, desses aplicativos que nos ajudam a medir risco, eles vieram para nos ajudar, mas a gente precisa distinguir o joio do trigo, saber o que de fato muda prognóstico em longo prazo. Esse é um trabalho bem interessante publicado pelo Valéry Feijin e a Sheila Martins, como última autora, que avaliam esses aplicativos para prevenção e controle de hipertensão em pacientes com ou sem doença cardiovascular, e mostram que de mais de 1.000 aplicativos avaliados, a gente tem 20 aplicativos que preenchem os critérios de serem aplicativos com base em evidência, com escalabilidade e de fácil usabilidade pelos usuários. Então, acho que a gente tem que incorporar isso, mas de maneira crítica. Quando a gente traz a tecnologia, não é toda a tecnologia aí que é boa, a gente tem que ter uma tecnologia centrada no paciente, de fácil uso, que deve sim permear o atendimento dos nossos pacientes e também a nossa pesquisa clínica. E a gente sempre tem que estar atento para o fato de que todos esses algoritmos de inteligência artificial hoje, que tentam nos ajudar a tratar os nossos pacientes, foram construídos com base no que a gente imputa de dado. E que há um viés com relação a esses dados, porque o nosso paciente que está no interior do meu Ceará, porque eu sou cearense, ou às vezes na região mais rural, mesmo do sul e sudeste, não é um paciente que tem acesso à internet. 1 a cada 10 pessoas não tem acesso à internet, e essas pessoas não imputaram seus dados para a construção desses algoritmos. Então, a gente chama isso na literatura hoje de digital literacy. Então, a gente tem que lutar para que esses pacientes também sejam representados quando a gente opta por utilizar a tecnologia para o manejo dos nossos pacientes. Eu queria finalizar que, apesar da gente gostar muito de tratar AVC agudo,
período de ter a unidade de AVC, o que a gente quer mesmo é que o AVC nunca aconteça, né? Então, esse é um artigo que a gente publicou com o Jairaj Pandian, que vai ser o presidente da World Stroke Organization aí o ano que vem. E a gente fala na importância, né, da gente sair da prevenção primária, né, então sair de tratar a hipertensão para evitar a ocorrência de hipertensão, né, então para que a hipertensão não aconteça, e para isso a gente precisa sim de políticas de saúde pública, e eu acho que é por isso que todo mundo está aqui hoje em dia. Então, muito obrigada pela atenção, vai ser um prazer discutir um pouquinho sobre hipertensão com vocês essa noite. Obrigada.